Ontem no monte foi muito forte essa palavra milagre. E eu quero falar hoje sobre milagres. Amém? Milagres, queridos. Marcos capítulo 6, no Evangelho de Jesus, veio Marcos capítulo 6, e o versículo 5 é algo que nos chama a atenção quando nós lemos de uma forma mais profunda, mais reflexiva. Nós vamos entender que há algo mais nesse texto. Amém? Quem achou, diga amém. Glória a Deus. Marcos capítulo 6 e o versículo 5 diz: não pôde nenhum milagre, repita comigo, nenhum milagre, se não curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Nós já tivemos, acho que o Marco já ministrou uma palavra sobre esse texto, né, Marco? Mas é curioso você pensar nisso. Kevin, Jesus vai para o meio do seu povo, ele passa um tempo com eles, ministra a palavra, e na conclusão, segundo está escrito aqui em Marcos, ele não pôde fazer no meio dos seus muitos ou nenhum. Mateus fala de muitos, né? Mas aqui Marcos eu gosto porque Marcos diz ele não nenhum milagre, senão dar algumas pessoas. Começamos a perceber que há algo mais a respeito de milagres do que nós imaginamos. Amém? Milagres, queridos, não é acerca do que queremos, mas acerca do que precisamos. Amém? Milagre não tem a ver com o que eu quero, tem a ver com o que eu preciso. Amém? Diga comigo, milagre não é sobre o que eu quero, é sobre o que eu preciso. Amém? Mas é muito bonito na frase. Nós precisamos entender a prática disso. Um certo cientista chamado Albert Einstein disse: só há duas maneiras de viver a vida. A primeira é vivê-la como se os milagres não existissem. A segunda é vivê-la como se tudo fosse um milagre. O homem que, julgado pelos outros ser um dos mais sábios, né, dos nossos tempos ou dos últimos tempos, reconhecia que tudo à nossa volta era um milagre. Mas por causa do bloqueio das nossas vontades, sabe a criança quando está te pedindo algo e você sabe que não é aquilo que ela precisa, mas ela está desesperadamente te pedindo algo? Sabe essa criança que está às vezes na loja, né, na rua, quando sai a um shopping, que ela esperneia? Eu já vi cada cena, irmãos, a criança se joga no chão. Nós somos do mesmo jeito diante de Deus quando estamos orando. E essa tolice nossa de achar que Deus está a meu serviço para fazer o que eu quero, perco a graça de contemplar os milagres dele sendo realizados à minha volta, as coisas maravilhosas que ele está fazendo e que eu não posso receber porque eu estou focado em algo que eu não preciso, mas estou focado em algo que eu quero. Do mesmo jeito que a criança, às vezes a criança pede uma criança tipo
Tipo o João, vai chorar por causa de uma faca. Você vai dar uma faca na mão do João? Tem certeza? Ele não precisa. Talvez ele queira, mas ele não precisa. Deus olha para nós, queridos, e olha para mim de uma forma, do mesmo jeito que olha para você, e vê a nossa necessidade. Ele não prometeu nada além de que nos supriria todas as nossas necessidades. Por isso Jesus, quando ora ali no Getsêmani, ele conclui dizendo: Senhor, na terceira vez, já que não podes fazer o que eu quero, seja feita a tua vontade. E sabe o que aconteceu? Um milagre que tem salvado multidões ao longo dos últimos 2 anos. Porque se talvez Jesus, talvez não, com certeza, se ele não tivesse ido na cruz, o que seria de mim, Marcos? Milagre, querido, alguma definição sobre milagre diz que é um ato ou acontecimento fora do comum. É inexplicável pelas leis naturais. Alguém está descrevendo milagre sendo assim. Acontecimento formidável, estupendo, evento que provoca surpresa e admiração. E talvez você não tenha percebido isso, mas eu, quando voltei na minha cidade, sempre que eu volto lá e que eu vejo alguém que entregou a sua vida a Jesus, eu fico surpreso. E eu vejo que Deus continua realizando milagres. Quando você olha para alguém, eu aqui em Maceió tenho vivido essa experiência. Lá em 2 Riachos, uma jovem chamada Fabiana, quando viu um jovem chamado Cauê tocando baixo comigo num culto lá, ficou surpresa. Não vou dizer as coisas absurdas que ela me disse acerca do Cauê, está repreendido, já ficou no passado. Mas ela te conhece. Tu nem sabe quem é, mas ela sabe quem você é. Causou surpresa na Fabiana ver que o Cauê, hein, irmã? Olha, esqueci teu nome. Poliana. Como a gente pode imaginar? Sabe o que é isso, queridos? Milagres. Jesus não pôde fazer milagres no meio de um povo. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Ele não pôde fazer algo extraordinário. E não tem nada a ver. Queridos, nós já falamos sobre isso. Alguém acha que milagre na sua vida é comprar uma casa. Ela ora, faz propósitos, faz jejum, não tem nada errado em fazer isso. E ela consegue comprar a sua casa. Foi um milagre? Eu vou perguntar a você, um cara que não ora, não teme a Deus, não busca o Senhor, compra uma casa própria? Essas coisas acontecem, Deus agindo na vida do que orou? Mas elas também acontecem na vida de quem não orou. Por isso não confunda na sua mente milagres. Para você entender, Zé, milagres, você precisa entrar numa intimidade com Deus que abre os teus olhos para que você veja. No livro de Êxodos, quando Moisés está pastoreando no monte as suas ovelhas, começa ali uma árvore pegar fogo. Moisés se aproxima da árvore e a voz vem da árvore dizendo: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você está pisando é santo. Nós corremos o risco, Regis, de estar num lugar santo, de estar num momento santo e não ver isso e perdermos esse momento. Moisés estava ali acostumado naqueles lugares o tempo inteiro, tão acostumado que ele não percebeu que a terra que ele estava pisando era santa. Para contemplarmos milagres, nós precisamos entrar numa intimidade com Deus.
nós precisamos desligar a nossa mente das coisas terrenas e ligarmos a nossa mente nas coisas do alto. Você não tem ideia do milagre que foi no dia de hoje. Ao amanhecer, você abriu os seus olhos. Isso é um milagre, queridos. Porque ninguém pode explicar essa mecânica, essa máquina que é o ser humano. Aliás, para falar em milagres, eu quero ir com você no Salmos 139, quando Davi fala sobre um milagre. Olha as palavras que ele usa. Salmos 139, os versículos 13 a 16. Amém? Quem pode dizer aqui que é um milagre? Você pode dizer que é um milagre? Então diga: eu sou um milagre. Não teve muita convicção, não. Diga: eu sou um milagre. Quando nós dizemos isso, o Theo é um milagre, tudo isso é um milagre. Aí é onde eu digo, Edivânia, que milagre não é o que eu quero, é o que eu preciso. Vem aqui comigo para os irmãos da Live TV, vem aqui. Com esse bebê chorando. Segura aí no Salmo. Você queria engravidar do Theo? Não, de jeito nenhum. Tanto é que eu fiz laqueadura. Você não queria o Theo? Não queria. Se perguntasse pra mim, eu ia dizer que não. Não queria. Então me dá o Theo para mim, eu quero. Você me dá o Theo para mim? Mas você não queria. Queridos, uma pessoa que foi operada para não engravidar, que estava muito bem, obrigado, com uma família de 3 já. 2 meninos, uma menina. Tudo que a Edivânia menos queria era uma criança. Mas quem olhou para a Edivânia antes do Theo e olha para a Edivânia agora depois do Theo, o que vocês acham? Ela precisava do Theo ou não? Até o rosto dessa moça está diferente, gente. Tudo está diferente, porque milagres, sim, para o Senhor Jesus. Pode voltar lá. Porque, como eu estou dizendo, milagre não é acerca do que nós queremos, é acerca do que nós precisamos. Eu ouvi uma oração dela outro dia dizendo: Senhor, obrigado porque me deste alguém que eu nem sabia que queria tanto. Porque Deus está cuidando disso. Sabe, Poliana, quando a gente está desesperado orando por algo e Deus diz: eu sei o que você precisa e eu estou trabalhando nisso, eu estou cuidando disso. Talvez você fique como aquela criança emburrada porque não recebeu o que queria, mas no final você vai glorificar ao Senhor, porque você vai receber aquilo que você precisa. Nós, talvez por nossa ignorância, buscando desesperados por aquilo que queremos, acabamos por perder essas coisas maravilhosas que Deus tem para nós. Capítulo 139 de Salmos, versículo 13 a 16 diz: pois tu me formaste no meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. Queridos, isso é forte demais. Para o tempo que foi escrito isso, sem o conhecimento científico que envolve isso, Davi fazer essa afirmação é algo tremendo demais. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são
admiráveis. A minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. 16. Os teus olhos me viram, a substância ainda informe. No teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles, escrito e determinado, quando nenhum deles ainda havia, ou havia ainda. Davi está descrevendo, queridos, algo que para nós é difícil, porque nós não vamos entender na nossa agitação, na nossa correria, na nossa pressa. Você precisa parar para ver Deus, para ouvir Deus. Perdão de usar tantas vezes o mesmo exemplo, mas como que uma mulher que estava operada engravida, queridos, e como que depois, quando vai fazer a cirurgia para tirar o nenê, o médico olha e vê que a trompa continua ligada. Como é que foi isso? Você duvida de Deus? Você duvida que milagres acontecem? Diante de tudo que está acontecendo, duvidamos. Sabe por quê? Porque nós estamos preocupados demais com o que queremos. Nós estamos atordoados demais com as nossas necessidades. Nós começamos a orar, queridos, e dá 30 segundos de agradecimento, nós enchemos a boca de pedido, porque nós não sabemos contemplar e agradecer as maravilhas que Deus tem feito. Eu tentei fazer um dia um culto de agradecimento, não consegui. Eu disse aos irmãos, vamos fazer meia hora de oração só de agradecimento. Meu amigo, não deu nem um minuto. Começou a agradecer depois de um minuto, Senhor, eu preciso disso. Senhor, eu quero aquilo. Senhor, me dá isso, me dá aquilo. Por acaso um pai não sabe a necessidade dos seus filhos? Será, Cícero, que um pai não sabe a necessidade dos seus filhos? Será que quando você saía todo dia de 5 horas da manhã para trabalhar, você não sabia as necessidades que ficavam em casa? Deus sabe o que nós precisamos. E Ele tem operado o que nós precisamos 24 horas do dia. Só que nós não estamos dispostos a ouvi-lo e a ver. Mas é um milagre, Robéria, nós estarmos aqui hoje. Robéria, como é que você está aqui hoje? Uma gestação abençoada, mas você teve um acidente no ventre da sua mãe. A maioria das mulheres, por um espirro, se assusta e perde o bebê. A sua mãe caiu num acidente de moto, cara. Sabe de uma coisa? Satanás já estava tentando destruir a tua vida desde lá, mas Deus tinha um propósito para a sua vida, e por isso você está sentado aí hoje. Você pode negar, você pode ignorar, pode tentar... uma das histórias que eu sei, né? Uma das histórias que eu sei é essa. Fora a paralisia que você teve depois de que é isso que eu quero falar, querido. Você sabe o que é um nascimento de uma criança? Eu já expliquei isso aqui numa outra ministração, mas eu quero explicar de novo. Quando as duas pessoas que se amam, que decidiram construir uma família, porque assim o é, para um relacionamento, para nascer uma pessoa, e elas entram em um relacionamento, e naquele ato de amor pela vida, onde Deus preparou para que a vida fosse gerada, no primeiro instante de uma pessoa saudável, são ejaculados cerca de 500 milhões de espermatozoides. Você sabe o que é uma corrida de 500 milhões de pessoas? Hein? Só que Deus é tão tremendo, Ivete, que dentro do órgão da mulher existe um sistema eu quero usar o termo correto aqui, mas está me fugindo a memória. Os líquidos que existem, tem um nome, né? Sistema de líquidos ácidos,
para matar a maioria dos espermatozoides. Sabe por quê? Porque quando eles chegassem lá, eles teriam algum problema, alguma dificuldade, algum defeito. E ainda assim alguns chegam. Será que alguém que nasceu com defeito foi um erro de Deus ou um propósito de Deus? Você já parou para se perguntar? Ah, mas nasceu surdo, nasceu cego, nasceu aleijado. Você acha que foi coisa simples esse nascimento? Não, queridos. Eu tenho certeza que Deus tinha um propósito para essa vida nascer. Nessa eliminação, Robéria, fica cerca de 200 a 300 mil. Saiu de milhões para 200 a 300 mil. Que tem que fazer continuar a corrida. Eu tava estudando esses dias sobre isso. E a distância proporcional, Cícero, que um espermatozoide faz até o óvulo, é cerca de 400 quilômetros. Tu já pensaste? Meu amigo, eu corro 10 metros, eu estou pedindo a morte já. Eu corro 1 quilômetro, eu já estou pedindo a morte. O percurso de um espermatozoide, proporcionalmente, é cerca de 400 quilômetros. A distância de São Paulo a Rio de Janeiro. Eu quero que você entenda isso. Sabe por quê? Além de percorrer isso, tem que chegar no óvulo e acertar o lugar exato. Essa é uma corrida em que chegar primeiro não é tudo. Tem que chegar no lugar certo. E eu quero te dizer uma coisa nessa noite. Você não apenas chegou primeiro, mas você chegou no lugar certo. Você não tem ideia, quando você diz que você é um milagre, do milagre que isso é. Só de você ter chegado lá, já é um milagre. Mas não para lá, você tem que vencer uma série de situações que vão acontecer nessa gestação. Você tem que vencer uma série de dificuldades internas e externas. Pessoas que nascem, talvez que foi numa família em que pai e mãe não tinham um bom relacionamento. E muitas vezes esse ventre que crescia era alvo de brigas, de contendas, de discussão. E você, talvez se viveu isso, sentia tudo isso lá. As emoções, as vibrações. Mas ainda assim, você chegou ao dia do nascimento. E você nasceu. Deus está fazendo milagres, queridos. E nós não estamos vendo. Você venceu o estágio da gestação. De 6 a 9 meses, 40 semanas. Alguns nascem no 6º ou no 7º, não me recordo. 7º mês, né? Que é mais difícil ainda. Outros na 40ª semana. Aí você pensa que nasceu, acabou. Querido, você pensa, olha o mundo que nós estamos vivendo hoje. Olha, os europeus não querem ter filhos, porque eles são pessoas muito calculistas. E eles começam a pensar no mundo e na volta deles, eles não têm coragem de colocar uma criança no mundo. Não tem coragem, Cauê. Porque quando o seu bebê nasceu, o que o médico disse? Tem que tomar cuidados, tem que orar, porque ficou ainda em incubadora, porque nasceu no meio de uma pandemia, olha, pode pegar o vírus e morrer, nasce no meio de uma situação tão extraordinária. Queridos, é Deus. É Deus, queridos. Amém? Quem está entendendo, diga amém. Diga, eu sou um milagre. Queridos, não tenha dúvida jamais disso. Não apenas você é um milagre, como Deus está fazendo milagres na sua vida. Os primeiros 6 meses de nascimento são os primeiros meses onde você está adquirindo anticorpos, onde você está se preparando para viver nesse mundo, mas hoje, no mundo em que os vírus, meus queridos, estão se multiplicando, parece
água jorrando de uma fonte. Nós estamos agora aí com outro surto vindo, uma doença que mata em 24 horas, peste negra, que já ocorreu anos atrás e está vindo agora de novo. Essa semana que passou, quarta-feira, 2 países da África tiveram casos confirmados e parece que tem já suspeita nos Estados Unidos. Você acha o quê? A criança está vivendo num momento que é o mais sensível. Eu e você já adquirimos anticorpos, mas e uma criança? Só que nós enfrentamos essas lutas lá nos dias em que nós nascemos. Eu tinha um casal que nós cuidávamos, a criança vivia com um resfriado. Menino de apartamento, né, que a gente chama. Toda a vida, pastor, toda semana, vem orar, meu filho está doente, vem orar, meu filho está doente, a gente vai. Um dia eu estava orando e o Senhor disse para mim, essa criança não tem anticorpos. Menino já com uns 2 anos de idade. Eu disse, essa criança já pisou na areia algum dia da vida dela? Disseram não. Eu digo, meu querido, criança tem que ser como nós. Você, quando estava criança da idade dela, como é que tu vivia? Ele disse, meu pai me jogou na água nos primeiros meses da minha vida já, no rio amazônico. E ele com cuidado com o filho, porque não podia andar descalço, porque não pode pegar um vento, parece... Posso falar? Parece aqueles pintinhos de granja, né? Vem um vento de longe, já morre já. Você já viu como é? Os cuidados. Digo, meu amigo, faz o seguinte, aqui no teu prédio tem playground? Tem. Amanhã você põe a empregada desde a primeira hora que ele acordar lá. Moleque, depois de um mês, meu amigo, a gripe passava perto dele e saía de perto do menino já. Ganhou anticorpos. Mas os primeiros 6 meses são difíceis. Por isso, inclusive, a orientação mínima, né, de amamentação é de 6 meses. Porque através do leite da mãe, do leite materno, a criança está adquirindo anticorpos. Mas se essa mãe não adquirir os anticorpos, ele vai ter que adquirir de outra forma. E a melhor forma é a natural. Ah, tem medicamento, tem vacina, tem um monte de coisas aí artificial, mas o natural é melhor. Só que, formiga, 2 malas, eu e você, passamos dos 6 meses. Um milagre de Deus, cara. Porque Deus tinha um propósito na minha e na sua vida. Eric, você passou. Zé, você passou, não foi à toa, Zé. Olha para trás, Zé, as crianças da sua época, teus colegas de escola. Alguns já não estão mais aqui. Vai adoecer como uma pessoa que come barro? Não vai adoecer, meu amigo, que os anticorpos já foram todos ali para ele. Você passou os 6 meses, tem a primeira infância, tem uma série de outras coisas, e os desafios hoje, que também há 40, 30, 40 anos atrás existiam, e nós passamos por todos eles. Nós somos um milagre. Você precisa de entender quando você diz que tu és um milagre. Quando você olha para sua filha e diz, você é um milagre, minha filha. Tem muita coisa envolvida nisso. Tem muita obra de Deus sendo realizada na vida em nossas vidas. No livro de Marcos, no capítulo 6, volta comigo lá para o Novo Testamento. No livro de Marcos, capítulo 6, em o nome do Senhor Jesus, o mesmo que nós lemos, diz lá no início, né, no capítulo 6, 5, que Jesus não pôde fazer ali muitos ou nenhum milagre. Não é esse não que eu quero. É esse mesmo. Nós lemos o 5, não foi? Vai para o 45 comigo. 6:45. Quem diga diz assim, olha. Logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, a Betsaida.
enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Esse hábito de Jesus, não entendo o seguidor de Jesus que diz que não gosta de orar. Jesus orava, queridos. Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo-os em dificuldade, a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles andando por sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. Entenda o que nós estamos lendo. Jesus mandou os seus discípulos irem para Betsaida. Ficou despedindo a multidão. Por volta da 4ª vigília, e aqui é uma linguagem dos hebreus, porque os romanos tinham vigílias de 4 horas. E os hebreus tinham de 3. Quem tinha vigília de 4 horas, a noite era dividida em 3 vigílias. Os judeus tinham de 3 horas, então eles tinham 4 vigílias, desde as 6 da tarde às 6 da manhã. Os discípulos de Jesus estavam em dificuldade por volta da 4ª vigília. Que hora era? Por volta de 3 horas da manhã. Por volta de 3 horas da manhã, Jesus viu de onde? Da terra, que os seus discípulos estavam em dificuldades. Queridos, milagres não são o que eu quero. Milagre é o que eu preciso. Não há nada que encubra a sua vida dos olhos de Deus. Ele sabe quem você é. Ele te conhece pelo nome. Ele sabe exatamente o momento em que você está vivendo. Não importa a hora. Ele sabia. Os discípulos precisam de mim. Ele então sai andando sobre as águas. É possível nós andarmos sobre as águas hoje? Só dentro de um barco, né? Mas Jesus andou com os pés. Ele vai fazer o impossível para fazer aquilo que você e eu precisamos. Ele vai fazer impossíveis para realizar milagre na minha e na sua vida. Creia nele. Creia, queridos. Então, eles porém, vendo andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram, ficaram desesperados, pois todos ficaram aterrados à vista dele. Mas logo lhes falou e disse: tende bom, diga, tende bom ânimo. Aponta para alguém aí do teu lado, diga, tende bom ânimo. Quando você estiver em desespero, quando você estiver em lutas, em dificuldade, olhe para o Senhor e tenha bom ânimo. Não se preocupe se algo aparentemente está dando errado em sua volta. Tenha bom ânimo. Porque ainda que a orquestra pare e não se ouça som de nenhum instrumento, o maestro continua regendo. O maestro não para. E a sinfonia de louvor, de adoração vai voltar na sua vida. Não desespere, porque quando nós desesperamos, nós tentamos ajudar Deus. E quando nós tentamos ajudar Deus, nós o atrapalhamos. 51. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento... Havia turbulência, havia maresia, eles estavam em apuros, não conseguiam remar. Mas no momento que Jesus entrou no barco, o vento parou. Confia no Senhor. Sabe por que os discípulos estavam desesperados? Essa é a segunda vez que isso acontece. A primeira, Jesus estava no barco. Acontece isso porque
Versículo 52, porque não haviam compreendido o milagre dos pães. Eles não haviam compreendido o milagre. Às vezes o que a gente pensa que é milagre, querido, não é. E às vezes aquilo que a gente não conta como um milagre é um grande milagre. Quer ver um grande milagre? É uma pessoa como eu ter crido em Jesus. Vocês são privilegiados porque me conhecem agora depois de Jesus. Pense num mala, sem alça, sem rodinha. Era eu sem Jesus, queridos. Mas um milagre de você crer, coisa tremenda, quanto mais coisas Deus vai realizar através desse milagre que é você. Porque nós somos um milagre, não só para nós mesmos, mas para a vida das pessoas que estão à nossa volta. Quando Deus realizou o milagre de você crer, não tem milagre, é dos milagres maiores que eu considero. Jesus curou 10 leprosos, queridos. Quantos voltaram para agradecer? Aconteceu um milagre naquele dia, mas aconteceu 10 curas. Mas só houve um milagre. Sabe qual foi? A conversão de um dos leprosos. Porque a conversão daquele um leproso iria fazer a diferença na vida de outras pessoas. A cura na vida de 9 leprosos só fez a diferença na vida deles e provavelmente eles voltaram a viver outras doenças, porque não entenderam o milagre. O milagre, queridos, é no mundo em que nós estamos vivendo hoje, você vir com a sua filha para um culto adorar a Deus. Isso é milagre. Porque a maioria quer ir para shopping, quer ir para fast food, quer ir para um monte de coisa, quer ir para rave, quer ir para um monte de lugar, menos ir para um culto adorar a Deus. Isso é um milagre. Hoje, de fato e de verdade, é nós reunirmos nós aqui como famílias para adorar o Senhor num domingo como esse. Que em outro tempo, Robson, a gente estava se preparando para a ressaca de segunda-feira, as últimas cervejas na cara e brincando e curtindo. Às vezes não era fazendo nada de maldade, mas estava fora do projeto do Senhor. Nós somos um milagre. No livro de Lucas, calma, Valentina, nós vamos comer esse bolo. Se acalme. Valentina é um milagre do Senhor no nosso meio. Ela vai ser a nossa aqui do grupo de dança da igreja. Ela, a irmã Mariana, a Alice. Imagine a irmã Mariana dançando na frente. Vocês já viram a cena? Deixa para a Alice, né, Mariana? A Alice é uma bailarina espetacular. Lucas 23, quem achou, diga amém. Mas a Valentina é bailarina, eu fico triste quando ela não vem dançar aqui na frente. É o ministério dela, o Senhor chamou para isso. Eu não posso dançar, irmão. Pense num vergalhão daquele 18. Eu, não dobra, não enverga, não vai para canto nenhum. O maior sonho da Janete é dançar comigo. Eu digo, minha filha, nós vamos fazer isso na glória, porque aqui eu estou achando difícil. Se ela vai dançar comigo, passa umas 2 semanas sem poder andar. Aí não dá certo. Eu vou espizinhar ela todinha. Capítulo 23, versículo 8. Repita comigo, milagre não é o que eu quero, é o que eu preciso. Quem achou, diga amém. 23, 8. Herodes, vendo a Jesus, sobremaneira se alegrou, pois havia muito que queria vê-lo, por ter ouvido falar a seu respeito. Esperava também vê-lo fazer algum sinal. Herodes já ouvia a respeito de Jesus fazia um tempo, e sabia que Jesus operava curas, ressurreição e uma série de coisas. E nada mais natural do que ele esperar ver Jesus
e vê Jesus operando sinais. Eu corro no risco de errar quando me refiro a algumas reuniões de hoje, em que o nome de Jesus fica escondido sob alguns showmans de púlpito, pastores estrela, operando milagres, realizando maravilhas, exaltando os seus nomes e as suas placas. Antigamente os discípulos tinham orgulho de morrer pelo nome de Jesus, mas o orgulho agora é estampar na frente da sua igreja, da sua congregação, uma foto sua e a frase Marcos Formiga Ministry. O ministério já não é mais o de Jesus. O evangelho já não é mais o crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Vem aqui, faz o voto, pisa no sal, leva a rosa amarela, faz não sei o que, a vassoura ungida. Queridos, é isso. O evangelho é isso. O evangelho é muito mais do que isso. O evangelho é uma vida de milagres vivenciados todos os dias. Mas se ele não fizer nada, Zé Carlos, ele é como? Fica como Deus? Se Deus não fizer nada hoje na sua vida, o que é que tu vai dizer para ele? Porque tem uma igreja que se Jesus não fizer um milagre, ela abandona ele. Ela deixa de ir no culto. Eu estou indo no culto, já faz 3 meses, não aconteceu nada, não vou mais. Mas se ele fizer, queridos, ele é Deus. Se ele não fizer, ele continua sendo Deus. Nós não vamos a Deus porque nós precisamos e queremos vê-lo fazer coisas. O maior milagre ele já fez. Foi abrir o nosso coração, o nosso entendimento. Foi fazer as escamas cair dos nossos olhos. Nós conhecermos a verdade e sermos libertos para a vida eterna. Porque aqui não é o meu lugar. O meu lar não é nessa terra. E de muitos modos, versículo 9, e de muitos modos o interrogava. Jesus, porém, nada lhe respondia. O que é que ele queria? Queria ver sinais. Interrogava, questionava Jesus, mas Jesus nada respondia, ficou calado. Por que Jesus ficou calado? Por causa de mim e de você. Por causa de nós. Os principais sacerdotes e os escribas ali presentes o acusavam com grande violência. Com grande veemência, perdão. E o que é que fazem hoje? Se você se colocar pelo evangelho genuíno, o evangelho simples, puro, mas poderoso, você será colocado numa classe de pessoas que não tem unção, que não tem graça, que não prospera. Mas deixa eu te dizer uma coisa, quando Jesus começou a pregar o evangelho do reino, as pessoas também o abandonaram. Ele ficou só com 12 do lado dele. Então não esquenta se a multidão não está do teu lado. Firma no evangelho de Jesus. Eles acusavam, mas ele calado. Mas Herodes, versículo 11, juntamente com os da sua guarda, tratou-o com desprezo. E escarnecendo dele, fê-lo vestir de um manto aparatoso e o devolveu a Pilatos. Se Jesus é nada, se Jesus é ninguém, que conversa, ouvi coisa demais, ele é nada, não faz nada, não fez nada. Eu comparo Pilatos, querido, Herodes, perdão, àquele crente que Deus está realizando um milagre na vida dele, ele nem reconhece. Alguém contou uma parábola
dizendo que Jesus veio atender no HGE. Conhece o HGE? E diz que Jesus chegou no HGE e encontrou aquele médico lá, cansado, já tinha virado plantão, porque o que ia render ele não veio render. A Ive sabe do que eu estou falando. E aí ele teve que ficar lá mais tempo. Jesus olhou para ele e disse: olha, vai para tua casa descansar, eu vou atender no teu lugar. E Jesus começou a atender. E logo em seguida que Jesus começou a atender, entrou um homem numa cadeira de roda. E Jesus olhou para aquele homem na cadeira de roda com tamanha compaixão e disse: filho, levanta e vai para a tua casa. O aleijado levantou da cadeira de roda e foi embora. Assustado, o próximo da fila olha para ele e diz: e aí, esse médico como é? É que é pior do que os outros, nem ouve a gente, só olha e diz para a gente ir para casa. O cara foi curado, e não está reconhecendo o milagre que aconteceu na vida dele. Há pessoas assim. Herodes foi assim. Ah, Jesus não faz nada, pega, vai embora. Toma, que colocou um manto real, um manto que vai ser dividido lá na frente, depois do tempo de chicotada, de violência, vão dividir esse manto entre os guardas. E ele diz para ele ir embora. Mas milagres, queridos, não é acerca do que eu quero, é acerca do que eu preciso. Versículo 12. Naquele mesmo dia, Herodes e Pilatos se reconciliaram. Se você tivesse entendido, você dava um glória a Deus. Inimigos de tempos, diante de Jesus, se perdoam e se reconciliam, porque eles não precisavam ver um show de mágica, eles não precisavam ver um show de maravilhas, de sinais, eles precisavam de perdão, eles precisavam se reconciliar. E aonde Jesus está, queridos, milagres vão acontecer. Onde Jesus estiver, os milagres vão acontecer. Talvez eu e você não estejamos aptos para ver os milagres, mas isso não significa que eles não estão acontecendo. Você parou para pensar que no teu percurso de lá de baixo, quem veio lá de baixo, Ive, Mark, Poliana, o Cauê, os livramentos que o Senhor deu a vocês nesse trânsito, vocês já pararam para pensar nos anjos do Senhor que lutam a nosso favor 24 horas, nos guardando dos terrores dessa vida? Milagres, queridos. Eles queriam o quê? Ver sinais. Mas o que é que eles precisavam? Eles precisavam de reconciliação. Eles precisavam de perdão. Quando você estiver íntimo do Senhor, quando você estiver andando em intimidade dEle, você vai parar de querer coisas e você vai ficar grato pelos milagres que Ele continua operando a seu favor. E não importa o que é, porque a minha Bíblia diz que para o Senhor não existe nada impossível. Não há nada difícil demais para o Senhor. Basta que isso seja o que eu e você precisamos, e Ele vai fazer. Eu não estou aqui falando de uma coisa que aconteceu lá. Está aqui irmã Edivânia, está aqui cada um de vocês, está aqui eu, está aqui meu filho, cada um de nós. Somos um testemunho vivo do milagre de Deus em nossas vidas. Para encerrar, eu quero que você fique de pé. Eu quero ler Mateus 13, 58. Mateus 13, 58 é uma correferência do mesmo Marcos 6. Não, pode ser. É uma correferência de Marcos 6. E ele diz:
Versículo 58. E não fez ali muitos milagres, por causa da incredulidade deles. Sabe de uma coisa? A intimidade com o Senhor, Cícero, nos faz fortes na fé. Nós passamos a crer. Porque à medida que as coisas vão sendo feitas e nós vamos contemplando e vendo o que está sendo feito, nós não podemos mais duvidar. Algumas vezes, ano passado, o Cauê olhava para mim e dizia: mas pastor, agora diz que não vai nascer o menino. Eu digo: mas Cauê, ela nem podia engravidar. E Deus fez o milagre. Você vai duvidar ainda? Aí diz: pastor, é mesmo, né, pastor? Pastor, vamos crer. Queridos, a única coisa que pode impedir Deus de fazer milagres na minha e na sua vida somos nós mesmos. Mas se nós estamos aqui hoje, nessa noite, se nós vamos poder comemorar 10 anos de vida da Valentina, é porque Deus tem feito milagres em nossas vidas. Vamos andar pisando em ovos e contemplando cada coisa, um gemido, um choro, alguém que disse, você está na fila do supermercado e alguém diz uma coisa perto de você, nem é com você que a pessoa está falando, mas é para você que Deus está falando. Quando você estiver em intimidade com Ele, você vai ver. Eu quero orar com você nessa noite em nome de Jesus. Eu quero que você reflita. Como é que você tem vivido? Tens andado como aquela criança mimada, que esperneia e chora, pedindo algo para seus pais e não recebe porque não é aquilo que ela precisa, mas é o que ela quer? Ou você está entendendo que o meu e o seu pai sabe daquilo que eu e você precisamos e está realizando nesse momento? A Bíblia diz em Hebreus 1,14 que os ministros do Senhor, os anjos de Deus, são ministros do Senhor, trabalhando a nosso favor 24 horas por dia. Confia no Senhor, entrega na mão dele e exalte ao nome dele por tudo, em nome de Jesus.